uma jornada de 11 dias que se transformou em 40 anos de exílio. O que aconteceu no deserto que condenou toda uma geração a morrer sem ver a promessa de Deus? Esta é a trágica e profundamente instrutiva história do livro de Números. Olá, e seja muito bem-vindo de volta ao Minutos de Sabedoria. Antes de começarmos, eu quero sinceramente te dar os parabéns. Por estar aqui, você está fazendo mais do que apenas assistir a um vídeo. Você está investindo no seu crescimento espiritual. Estamos prestes a entrar em um livro da Bíblia que muitos consideram difícil, uma mistura de censos, leis e histórias de rebelião. O fato de você estar conosco demonstra um compromisso sério em entender a palavra de Deus em sua totalidade, não apenas as partes fáceis. Você está fazendo a coisa certa e a nossa jornada de hoje continua exatamente de onde paramos. Em Gênesis, vimos a promessa. Em Êxodo, a redenção. E no nosso último estudo sobre Levítico, vimos Deus prover um caminho, através da santidade e do sacrifício, para que um povo imperfeito pudesse viver em sua santa presença. Agora, com as leis, o sacerdócio e o tabernáculo estabelecidos, Israel está finalmente pronto para marchar. A terra prometida os aguarda, ou assim parecia. O contexto, contando os custos no deserto, é uma história de transição, uma longa e dolorosa peregrinação entre a redenção do Egito e a conquista da Terra Prometida. A autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, que documenta não apenas os eventos, mas também as leis e os discursos divinos recebidos durante esses 40 anos. O propósito do livro é sombrio, mas vital. Ele serve como um memorial solene das consequências trágicas da incredulidade e da rebelião contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um testemunho ainda maior da paciência, da santidade e da fidelidade inabalável de Deus, que, apesar das falhas constantes de seu povo, nunca abandona a sua aliança. A jornada, 2 gerações, um destino. A segunda que nasceu no deserto é a geração da esperança e da herança. Parte 1. A geração da esperança, organização no Sinai. Capítulos 1-10. A organização do acampamento, descrita em detalhes, é uma teologia visual. No centro de tudo estava o tabernáculo, a morada de Deus. Imediatamente ao redor acampavam os levitas, os guardiões do santuário. E em um grande quadrado ao redor deles, as 12 tribos de Israel, 3 de cada lado. A mensagem era clara e poderosa. A vida de Israel deveria ser totalmente centrada na presença de Deus. Após a organização militar, vêm as leis de pureza que expandem os temas de Levítico. Elas são projetadas para manter a santidade do acampamento, pois um Deus santo não pode habitar em meio à impureza. É neste contexto que encontramos a bela bênção sacerdotal que Deus instrui Arão a pronunciar sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vemos também a instituição do voto do Nazireu, um caminho para que qualquer israelita, homem ou mulher, pudesse se consagrar a Deus por um tempo, vivendo um padrão de santidade ainda mais elevado. Figuras como Sansão e Samuel mais tarde fariam este voto. Os capítulos seguintes descrevem a dedicação do tabernáculo, com cada tribo trazendo ofertas generosas, e a celebração da segunda Páscoa. Tudo está em perfeita ordem. O exército está contado, o acampamento está purificado, a liderança está estabelecida. Então, no capítulo 10, o momento tão esperado chega. A nuvem da glória de Deus, que pairava sobre o tabernáculo, se levanta, o sinal para marchar. As trombetas de prata soam. A arca da aliança vai à frente e o exército de Israel, em perfeita ordem, parte do Sinai em direção à terra prometida. A jornada, que deveria levar apenas algumas semanas, está começando.
O sentimento é de triunfo e expectativa. Parte 2. A geração da rebelião. A tragédia no deserto. Capítulos 11, 25. Eles preferem a diversidade da comida da escravidão à monotonia do pão da liberdade. Deus, em sua ira, envia codornizes em abundância, mas também uma praga severa, ensinando a terrível lição de que receber o que desejamos em um espírito de ingratidão pode ser uma forma de juízo. No capítulo 12, a rebelião se infiltra na liderança. Miriam e Arão, irmã e irmão de Moisés, com ciúmes de sua autoridade única, o desafiam. Deus intervém diretamente, defendendo seu servo Moisés e punindo Miriam com lepra temporariamente. A lição é clara. Um ataque ao líder escolhido por Deus é um ataque à própria autoridade de Deus. Mas o clímax da rebelião, o ponto de inflexão de toda a história de Israel, acontece nos capítulos 13 e 14, na fronteira da terra prometida, em Cádiz Barneia. Moisés envia 12 espiões, um de cada tribo, para explorar a terra. Eles voltam após 40 dias. A terra é tudo o que Deus prometeu, fértil, manando leite e mel. Eles trazem cachos de uvas tão grandes que precisam ser carregados por 2 homens. A promessa é real. No entanto, 10 dos 12 espiões entregam um relatório baseado no medo. Eles dizem: a terra é maravilhosa, mas os habitantes são gigantes, as cidades são fortalezas impenetráveis. Somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos. Apenas 2 espiões, Caleb e Josué, dão um relatório de fé. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará a essa terra. Não os temam. O povo escolhe ouvir a voz do medo. A congregação inteira chora e se lamenta, dizendo: por que o Senhor nos trouxe a esta terra para morrermos à espada? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Eles se recusam a confiar em Deus e a entrar na terra. É um ato de incredulidade colossal contra o mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho e o sustentou no deserto. O juízo de Deus é rápido e devastador. Ele declara que nenhuma pessoa daquela geração incrédula, de 20 anos para cima, exceto Caleb e Josué, entrará na terra prometida. Em vez disso, eles vagarão pelo deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espiões exploraram a terra, até que todos os corpos daquela geração caíam no deserto. Seus filhos, a quem eles temiam que se tornassem presas, herdariam a terra que eles rejeitaram. É uma das sentenças mais trágicas de toda a Bíblia. A rebelião, no entanto, continua. No capítulo 16, Corá, um levita, lidera uma rebelião contra a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão. A resposta de Deus é aterrorizante. A terra se abre e engole Corá e seus seguidores, e fogo do Senhor consome outros 250 homens que ofereciam incenso ilegalmente. No dia seguinte, quando o povo murmura contra Moisés e Arão pelo juízo, uma praga irrompe e mata mais 14.700 pessoas. Deus, então, confirma o sacerdócio de Arão de forma milagrosa. O cajado de Arão, representando a tribo de Levi, floresce e produz amêndoas da noite para o dia, provando que era a sua escolha. Em um dos momentos mais comoventes do livro, no capítulo 20, vemos a própria falha de Moisés. O povo, mais uma vez, reclama por falta de água em Meribá. Deus instrui Moisés a falar com a rocha para que ela dê água. Mas Moisés, frustrado e irado com a constante rebeldia do povo, em vez de falar, bate na rocha 2 vezes com seu cajado, gritando: ouçam, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para vocês? A água flui, mas o ato foi de desobediência. Moisés se atribuiu o crédito e não santificou o nome de Deus perante o povo. Por essa falha, Deus sentencia que Moisés, o grande libertador, também não entrará na terra prometida. Mesmo em meio a tanta rebelião, a fidelidade de Deus continua. Quando o povo reclama novamente e Deus envia serpentes venenosas, Ele provê um meio de cura.
uma serpente de bronze em um poste. Todo aquele que olhasse para ela, com fé, seria salvo. E nos capítulos 22 a 24, vemos a incrível história de Balaão, um profeta pagão contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Mas Deus intervém, até mesmo fazendo a jumenta de Balaão falar, e força o profeta a pronunciar bênçãos poderosas sobre Israel em vez de maldições. Isso mostra que a promessa de Deus a Abraão não pode ser frustrada nem pela rebelião de Israel, nem pelas maquinações de seus inimigos. A última grande falha da primeira geração acontece no capítulo 25, em Peor, onde os homens israelitas são seduzidos a participar de imoralidade sexual e da adoração ao deus pagão Baal, resultando em outra praga mortal. Parte 3. A geração da conquista. Preparação em Moabe, capítulos 26 a 36. É hora de se preparar para o futuro. No capítulo 26, um segundo censo é realizado. É a contagem de uma nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, que cresceram no deserto e agora estão prontos para a batalha. O número é quase o mesmo do primeiro censo, mostrando que, apesar da morte de uma geração inteira, Deus preservou fielmente o seu povo. O final do livro é sobre a preparação para a herança. Vemos a nomeação formal de Josué como o sucessor de Moisés. Moisés impõe as mãos sobre ele, transferindo a autoridade para liderar o povo na conquista. Vemos leis sendo dadas sobre herança, votos e ofertas, todas com a expectativa de uma vida estabelecida na terra. A história termina com o povo de Israel acampado nas planícies de Moabe, na fronteira leste do rio Jordão, olhando para a terra prometida. A nova geração está pronta. Eles vão ter sucesso onde seus pais falharam. As grandes ideias de Números. Primeiro, sobre a santidade e a justiça de Deus. Deus leva a sério a sua aliança e a sua santidade. A rebelião e a incredulidade têm consequências reais e severas. Segundo, sobre a pecaminosidade humana. O livro é um retrato brutal de nossa tendência à ingratidão, à murmuração e à rebelião, mesmo diante de milagres incríveis. Terceiro, e mais importante, sobre a fidelidade da aliança de Deus. Apesar das falhas constantes de Israel, Deus nunca os abandona. Ele os disciplina, mas também os guia, os protege e os sustenta, sempre fiel à promessa que fez a Abraão. A conexão com a grande história. Para os cristãos, o Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios e o autor de Hebreus, usa as histórias de Números como um poderoso aviso. A jornada de Israel no deserto é vista como uma metáfora para a vida cristã. Somos um povo peregrino, resgatado da escravidão do pecado, viajando através do deserto deste mundo em direção à nossa terra prometida celestial. As rebeliões de Israel servem como um alerta para que não endureçamos nossos corações em incredulidade. A serpente de bronze no poste é explicitamente usada por Jesus no Evangelho de João como uma prefiguração de sua própria crucificação, onde todos os que olharem para ele com fé serão salvos do veneno do pecado. O livro de Números é uma história sombria, mas é uma história necessária. Ele nos lembra que a jornada da fé é longa e difícil, que nossa natureza é fraca, mas que a graça e a fidelidade de Deus são maiores do que a nossa maior rebelião. A pergunta final é: o que Moisés, sabendo que não entraria na terra, dirá a esta nova geração? Que conselhos finais ele lhes dará? A resposta está em seus sermões finais, que compõem o próximo livro da Bíblia. Obrigado por completar mais esta etapa desafiadora do nosso estudo aqui no Minutos de Sabedoria. Nos vemos em nosso próximo encontro para explorarmos o poderoso livro de Deuteronômio.